Efésios 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Se você observar, tem 3 ou 4 pregações que a gente está nesses 2 parágrafos aí da Bíblia, né? Todos encontraram? Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Como já falamos, Paulo agora abre um parênteses, ele não vai orar, ele vai explicar algumas coisas, ele vai orar só no versículo 14. Então, abrindo parênteses, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Capítulo 2, capítulo 1. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante de sua palavra. Nós estamos diante da Escritura que nos entrega o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora foi revelado aos santos por meio da mensagem do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração para que possamos receber a iluminação desta verdade revelada, para recebermos a iluminação do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, e que o Evangelho da graça mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de falar, mude a nossa forma de sentir, mude a nossa forma de nos comportar, mude a nossa forma de perceber o mundo, mude a nossa forma de buscar as coisas, nos mude por completo, ó Deus, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Cause uma transformação em nossas vidas, de dentro para fora, de dentro do nosso coração. Vai lá dentro da raiz, no profundo do nosso íntimo, aonde está hospedado trevas, iniquidade, pecado, maus comportamentos, falsas crenças, e mude pelo poder da Tua Palavra, para que possamos Te adorar cada vez mais, com liberdade, em nome de Jesus. A minha oração nesta noite, Senhor, é que o Senhor comece a passear em nosso meio, enquanto a Tua Palavra está sendo pregada, quebrando correntes, quebrando grilhões, Deus, transformando corações, transformando mentes, em nome de Jesus, ó Deus, para que possamos cumprir, para que possamos com ousadia, com coragem, com intrepidez, anunciar o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para sairmos, Senhor, da omissão, para nos libertarmos da preguiça, para nos libertarmos do pecado, Senhor, que tenazmente nos assedia, dia a dia. Muda as nossas vidas, vem com o Teu fogo, vem com o fogo renovado. Ah, Deus, vem com avivamento, em nome de Jesus. Derrama
do teu Espírito sobre nós, derrama da tua graça sobre nós e muda-nos, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma as nossas vidas, Deus. Ah, Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado da mesmice, eu estou cansado das mesmas coisas, Deus. Ah, e a tua palavra nos anuncia que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Ah, Deus, eu quero ver o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus das Escrituras, o Deus de Paulo, o Deus de Atos dos Apóstolos, que enquanto a palavra ia sendo anunciada, o Senhor operava com poder, sinais, prodígios e maravilhas. Opera em nossas vidas. Deus, eu estou cansado de ver famílias, semana após semana, a mesma coisa. Eu estou cansado de ver profissionais trabalhando como o mundo trabalha, pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo age. Deus, muda as nossas vidas, para que possamos ser sal nesse mundo, para que possamos ser luz neste mundo, em nome de Jesus, Senhor. Coloca temor nos nossos corações, muda a nossa vida, nos faz verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Faz de nós pessoas que não te amam com palavras, mas te amam com a vida, que em nada tem a vida preciosa para si mesmos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, renova-nos com teu fogo, renova-nos com teu fogo, para que possamos cumprir com a missão das nossas vidas, para que possamos cumprir com o ID do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, sair da nossa casa num domingo e vir para cultuar o Senhor é um ato revolucionário. É uma linguagem, uma boa linguagem corporal que a gente anuncia para o mundo dizendo assim: eu não dependo, o primeiro do dia da semana, o dia do Senhor, eu não dependo de nada deste mundo, eu dependo de Deus. Como acabamos de cantar, adorar o Senhor dizendo: só em Ti, somente em Jesus. Amém? Paulo está fazendo esse parênteses aqui, eu já falei isso, mas vale repisar, que é os irmãos de Éfeso. Essa aqui é uma pequena grande carta, irmãos. Se você observar, é como as cataratas do Iguaçu. É um derramar de revelação de Deus, de graça de Deus. Paulo começa a carta, no versículo 3 ele começa bendizendo ao Senhor, vai até o versículo 14, no versículo 15 do capítulo 1 ele começa a orar, fecha o capítulo 1 orando, depois ele entra no capítulo 2 e explica sobre a nova vida que temos em Cristo Jesus e o que Cristo Jesus está fazendo. Cristo Jesus está fazendo uma nova humanidade, não é? O que Cristo fez, quando a gente diz que as coisas velhas se passarem, tudo se fez novo, o pecado estragou tudo. O salário do pecado é a morte, todos nós estávamos lacrados, fechados, é isso que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A graça de Deus não faz sentido nenhum se não entendermos a profundidade, a escuridão, as trevas do nosso pecado. Quanto mais entendemos, quanto mais convicção de pecado temos, mais luz, mais brilho, mais grandeza, mais maravilhamento, mais adoração, mais ação de graças vai existir no nosso meio por causa da tão sublime graça de Deus. É um contraste, entende? Se a gente não entende a gravidade do nosso pecado, a gente despreza a graça, a tão maravilhosa graça de Deus. Amém? Então Paulo vai e mostra que Deus em Cristo Jesus começou a nos dar uma nova vida. E não só uma nova vida, Deus está fazendo uma nova criação, uma nova comunidade. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja é a evidência da nova criação. Não, é verdade que as coisas velhas já passaram, é verdade que Jesus voltará. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós vamos lembrar
que Ele fez por nós, nos dando uma nova vida, nos livrando, nos comprando, nos redimindo da morte, do pecado, da maldição, e está nos fazendo agora peregrinar rumo a Sião celestial, rumo aos novos céus e nova terra. Então, a ceia do Senhor é para a gente lembrar que nós estamos indo para o céu. A nossa vida tem sentido. A gente não está caminhando para algum lugar assim, aonde a gente dos nossos interesses, Não, a gente está caminhando para se encontrar com o Senhor. A nossa peregrinação, a nossa jornada é um anúncio. Ele voltará. Todo dia você acorda, é mais um dia de caminhada, é mais um dia de jornada, desafios vão se levantar, lutas vão se levantar, e nós vamos vencendo, porque por meio de Jesus somos mais do que vencedores, e a gente não para, a gente continua indo, as situações, tribulações, provações, as setas malignas, o diabo levanta uma série de questões, o diabo levanta uma série de obstáculos, mas nós vamos vencendo por meio de Jesus e não paramos, porque estamos peregrinando para o céu. Vida cristã não existe meio termo. Se você o estar parado na vida cristã é decadência. Não tem como você ficar parado na vida cristã e achar que está progredindo porque já ganhou alguma coisa. Não, você está regredindo. Por isso que Deus deu uma bela lição para o povo quando tirou eles do Egito. Deus fazia chover maná, comida do céu, pão do céu. E Deus falava, você não vai guardar para amanhã não, você vai comer hoje. E quando dava na sexta-feira, Deus dava o suficiente para sexta e para sábado. O pessoal guardava, estragava. Ensinando eles a confiar que Deus é suficiente para nós a cada dia. Ensinando aquele povo que a gente não deve andar ansioso pelo que a gente vai comer, vestir ou beber, porque são gentios que buscam essas coisas. Mas a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. O suficiente é Cristo, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? E aí quando é dado no capítulo 3 aqui, o apóstolo Paulo, ele ia orar por eles, por quê? Porque uma vez que eles sabiam, Paulo está anunciando que agora existe uma nova vida, existe uma nova sociedade, existe uma nova comunidade, mas o nosso pastor está preso. Que tipo de fé é essa? Que tipo de novidade de vida é essa? O cara está preso, meu. Então, se para o pastor, se para o cara que estava anunciando, ele foi preso, quem dirá para nós? E Paulo está querendo animar os irmãos aqui, que eles não se desesperem, que eles não se desanimem por causa do sofrimento dele, porque ele diz, no meu sofrimento por vocês está a glória de vocês. Todo mundo aqui que é pai e mãe sabe o que é ter filho? Sofrer. Para quê? Para que o filho tenha uma vida melhor. Sim ou não? Vida de pai e mãe, né? Pode criar um sinônimo. Pai e mãe, sinônimo, sofrimento. Não é assim? O nosso sofrimento, você vê o filho vestido, alimentado, bem educado, para a glória de Deus, caminhando para o céu, você olha e fala, está valendo a pena o sofrimento. Não é nada o sofrimento, não é nem pesado. Porque você sabe para onde eles estão indo, você sabe para onde eles estão sendo direcionados. Não é verdade, irmãos? Então Paulo falou assim, não se desanime por causa do meu sofrimento por vocês. No meu sofrimento por vocês está a glória de vocês. Olha o que eu posso sofrer porque eu amo vocês. Se fosse uma mentira o que eu estou pregando, se fosse ganho pessoal, se fosse interesse próprio, eu não sofreria isso. Mas eu sofro isso porque eu estou convicto da verdade que eu prego. Amém? Se você trabalha, está tudo bem por isso também, não tem problema. Mas é só para dar um exemplo, tá? Se você só trabalha pelo dinheiro, a primeira proposta que chega, de um ganho melhor, você vaza para lá, sim ou não? Você pode nem ser vocacionado para aquilo, eu vou ganhar mais dinheiro, você pula para lá, não é? Porque vai ganhar mais uma bufunfa. A vocação cristã não funciona assim. Pode te oferecer o que for, você não nega, você não abre. Pode te oferecer todos os prazeres, todos mesmo. Você não abre. Porque é inegociável a graça de Deus.
Amém? É a pérola de grande valor. É o que aconteceu com Moisés. Moisés deixou o palácio, era um príncipe, ele deixou o palácio para sofrer junto com o povo de Deus, para passar dificuldade junto com o povo de Deus. Isso é vocação. Isso também tem a ver com consciência da igreja. E Paulo está mostrando para nós aqui que a igreja, versículo 10, que a igreja é o plano de Deus. Provavelmente a maioria de vocês aqui aprendeu uma escatologia. Escatologia é o estudo do fim. Aprendeu uma escatologia que ela se chama dispensacionalista. Na escatologia dispensacionalista, as pessoas estão esperando Jesus voltar para arrebatar e levar a igreja embora. E aí depois de 7 anos que a igreja está lá no céu, a igreja volta para a terra. E ela volta para a terra porque os judeus vão entender que Jesus Cristo é o Senhor. E aí eles vão clamar por Jesus e a igreja vai voltar junto com Jesus e vai inaugurar o milênio. Nessa escatologia, eles dizem que é ensinado que a igreja não é o plano B de Deus. Porque os judeus rejeitaram Jesus, Deus tinha um plano B. É como se na trajetória, no carro de Deus, no carro da história que Deus estava dirigindo, Deus tinha um step. Se o pneu Israel, que era o povo de Deus, furasse, então dava para trocar o step, dava para tirar ele e colocar um step. A igreja é como se fosse um step de Israel. É como para eles, é como se a igreja existisse, porque Israel rejeitou. Então, já que Israel rejeitou, Deus pegou e teve a brilhante ideia de agora colocar o evangelho também para os gentios. Isso é um erro. Porque, a igreja é como se fosse o plano B. O Paulo está dizendo aqui exatamente o oposto disso. Paulo está dizendo que a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais por causa do plano que Deus tinha elaborado antes da fundação do mundo. Quando Deus, o Criador de todas as coisas, e Paulo usa essa expressão, quando Deus criou todas as coisas, ele sabia que o homem ia cair. Desde a hora que ele teve a ideia de criar, ele já sabia que Adão pecaria. E ele também já tinha feito o cálculo. Foi a minha última mensagem aqui, 15 dias atrás. Sobre a multiforme sabedoria de Deus. Eu até citei o teorema de Pitágoras. Que a hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse teorema simples resolveu um grande problema de distância. Para calcular distâncias. O homem, o ser humano, tinha se distanciado tanto de Deus que Deus teve que elaborar uma forma de redimir o ser humano. Porque Deus é santo, Deus é eterno, Deus é justo, nele não habita injustiça e ele é o nosso juiz, é o juiz de todas as coisas. Deus não pode fazer vistas grossas ao pecado. Assim como o Satanás pecou contra Deus e foi fechado agora em condenação eterna, o homem pecou a partir da tentação de Satanás. E o Satanás virou o promotor. Olha lá, ele pecou, tem que matar ele. Você não me excluiu? Tem que excluir ele. Ele também pecou. Satanás nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Satanás poderia, se Deus não tem um plano da nossa salvação perfeito, em sua sabedoria, Satanás poderia chamar Deus de injusto. Porque ele poderia dizer, você foi justo comigo? Você executou sua justiça comigo, me condenando eternamente? Por que você não executa a justiça neles também? Como Deus, sendo justo, pode não punir o nosso pecado? Porque Ele também é eternamente misericordioso e Ele elaborou um plano. O plano de Deus custou caro para Deus, irmãos. Você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho da graça do Senhor, você é sortudo, você é bem-aventurado. Custou caro, sua vida custou caro para Deus. Custou mais para Deus te redimir e te comprar. Para Deus foi mais caro te redimir e te comprar do que criar todas as coisas. Custou mais para Deus redimir você do que criar os animais, as estrelas, as galáxias. Tudo. Porque Deus criou todas as coisas falando. Sim ou não? Para te redimir, o verbo, a palavra de Deus teve que virar embrião.
teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, teve que ser pregado no madeiro, teve que morrer a nossa morte. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Verbo, o Logos de Deus, o Filho eternamente gerado do Pai, Deus Filho, agora também é homem. Houve até um elemento colocado agora dentro da própria Trindade, por amor a você. Custou para Deus esse cálculo. E nós vimos na semana retrasada que, quando os anjos olhavam, as profecias dos profetas lá no Velho Testamento, o apóstolo Pedro vai dizer, lá no capítulo 3, ele fala assim, os anjos olhando a mensagem dos profetas, eles falavam, como é que Deus vai fazer isso? Eles abaixavam, dói a cabeça dos anjos, eu citei isso, falando que os anjos são mais inteligentes do que a gente, muito mais. Os anjos são muito mais inteligentes. Quanto tempo você acha que Pitágoras levou para inventar o teorema dele? Custou. Nada é fácil para nós. Desenvolver a inteligência é um negócio árduo, que as pessoas hoje também desprezam. Principalmente os evangélicos. O bonito é ser burro, parece, né? Despreza a inteligência, despreza a sabedoria. Tem que ler Provérbios. Sabedoria gritando nas praças. Quem quer entendimento, vem cá. Vem até mim. O meu salário é melhor do que o ouro, melhor do que a prata. A sabedoria gritando aos homens. Irmãos, Deus deu pra gente, a gente precisa. Buscar o Senhor é se tornar sábio. Buscar o Senhor é se tornar sábio. Buscar o Senhor é se tornar sábio. Mas às vezes parece que é o contrário. O povo evangélico despreza o conhecimento. Despreza. Já fala logo, não gosto de ler, não gosto de estudar. Pois é, meu amigo, olha para você ver a grossura desse livro. Como é que vai fazer? Não é para ser pedante, eu sou intelectual, tipo Leandro Carnal, né? Não é aquele tipo de intelectual. Não é intelectual coisíssima nenhuma. É só um sofista. Não é para isso. É para viver para a glória de Deus. Quando você olha para os seus filhos, você precisa se esforçar com muito discernimento para educá-los no caminho do Senhor, sim ou não? Olha a sabedoria que exige o seu casamento. Tadinha da Thaís, para me aguentar, você imagina a sabedoria que ela tem que ter. Não é? Para você fazer o seu trabalho bem, você chega no final do dia, trabalhei para a glória de Deus. Fui eficiente, não enganei meu patrão, não enganei meu chefe. Trabalhei bem para a glória de Deus, fui esforçado. Fiz a empresa crescer. Melhorei. Da mesma forma, você também, independente de qual setor que você está. Não fica só pensando no dinheiro, não. Enganando o tempo. Pegando atestado médico para tudo. Não pode dar um espirro, pega atestado médico. Querendo enganar, levando com a barriga tudo. Esforça, você tem um trabalho, irmão, é obra de Deus. Tem um salmo que diz que é obra de Deus, o ser humano levantar de manhã e trabalhar. Você tem um trabalho, ele pode te dar pouco ou muito. Você tem um trabalho, glorifica a Deus por meio do seu trabalho. Amém? Então, a sabedoria de Deus para nos redimir foi caríssima, custou caro para o Senhor. Teve esforço, muito esforço. Deus teve que calcular. A Bíblia, aqui em Efésios mesmo, lá no capítulo 1, Paulo diz que Deus fez força. Imagina o Deus que criou todas as coisas simplesmente com a sua palavra, falando sem esforço. Para ressuscitar Jesus dos mortos, ele teve que fazer força. E juntamente com a ressurreição de Jesus, ele também nos ressuscitou. A gente estava no vácuo dessa força que Deus exerceu.
Tamanho amor, tamanha bondade, tamanha benignidade. E o salmista vai dizer que Deus é justo, é verdade. Mas o cálculo da sabedoria de Deus fez com que a justiça e a misericórdia se beijassem. Amém. O diabo não pode mais chegar diante de Deus e dizer, olha lá, ó, tem que matar ele. Ele pode até ir lá porque ele é abusado, tem que matar ele, olha lá, ó. Ele pecou. Mas agora eu tenho um advogado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo justo, que intercede, que vive para interceder por mim. Ele não pode mais me acusar. Eu estou vestido agora com as vestes de Cristo, com vestes de justiça. Olha para você ver. Trombadinha, né? Minha experiência com o menino, essa fase aí é a mais dramática que tem. Que eles acham que é alguma coisa e teima para ser. Não tem, eu não sei onde é que o povo inventa que menino é anjo, né? Eu estou falando que anjo é um ser mais inteligente que o ser humano, que é um ser mais sublime, né? E aí os meninos é anjo, é. Isso come cocô. Enfia a mão na fralda, não tem ideia, é um bicho. Bichinho bonitinho, mas é um bicho. Né? Mas para uma geração que o povo agora é pai de pet, mãe de pet, é aí, meu amigo, né? O cachorro faz lá as suas higienes, lambe lá, né? Porque precisa, né? Aí depois vai lá na boca do patrão e dá aquela lambida também. O mundo é assim mesmo, viu? É um negócio muito doido. Então, Paulo está dizendo aqui que a igreja, os anjos, na hora que veem um pecador se arrependendo, os anjos, como a gente falou, os anjos fazem festa nos céus. Aleluia. E não só eles fazem festa de rebote, porque eles veem aquele que está sentado no trono fazendo festa. Custou tão caro para Deus que quando um pecador se arrepende, Deus faz festa. E aí está no YouTube, depois você pode assistir a mensagem que eu dei um mundo velho de texto, mostrando que Deus brada de alegria por causa de você quando você se arrepende. Que Deus maravilhoso, que Deus majestoso. E a palavra multiforme aí, em grego é poikilos. Linda a palavra, né? Pode colocar no seu menino depois. Polipoikilos, que significa multicolorido. Tem muitas cores a sabedoria de Deus. Muitas cores. Imagina um diamante. Geralmente quem caça pedra, né, procura pedra preciosa, quando eles pegam um diamante, eles sabem que é o diamante por causa do brilho, não é? Ou essa aqui, a luz refrata nele de uma forma diferente. Aí depois vai dar todo aquele trato para o bicho ficar mais bonito. Que é o diferencial do diamante. A luz bate nele na hora que ele está todo lapidado, com aquela quantidade de dimensões, de lados que ele tem. Na hora que a luz bate, a luz refrata para todos os lados, não é? A sabedoria de Deus, ela é multiforme. Paulo vai dizer uma coisa lá em Romanos. Romanos 5, versículo 15. Olha o que Paulo diz. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça
e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não entendi nada, pastor. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que se Adão pecou, ele fechou todo mundo debaixo do pecado, né? Por causa do pecado de Adão, a criação foi submetida à vaidade e todo mundo caiu junto com Adão. Efeito dominó. Todos nós nascemos em pecado já nos concebeu a nossa mãe. Sim ou não? Então, um único ato de pecado, de desobediência, derrubou todo mundo. E todo mundo também pecou um mundo velho de coisa. Então é muito pecado, sim ou não? Como é que resolve essa parada? Eu disse a vocês, a sabedoria de Deus teve que... O mistério da piedade, a encarnação de Jesus. É a sabedoria de Deus. O nosso Redentor tinha que ser homem. Mas um único homem, como é que ele ia resolver o pecado todo da humanidade? Como? Um único homem pecou, mas depois todo mundo pecou. E muito. Como é que um único homem ia resolver isso? Eu disse a vocês que se aparecesse um único homem que fosse perfeito e santo, sendo um único homem, ele poderia resolver um único pecado. Aquele pecado que você considerou branquinho. Aquele pecado que quando você foi pego na mentira, você falou assim, você não quis me entender. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. A justiça, a santidade de um único homem ia resolver no máximo isso. Depois ia pecar de novo e pronto, acabou. Foi a visão do apóstolo João lá em Apocalipse 5. Quando ele viu o livro selado por dentro e por fora. E um grande anjo com voz forte perguntava, quem tem capacidade de resolver o problema da humanidade que caiu em pecado? Quem tem poder para abrir o livro e desatar os seus selos? O cálculo estava posto. Precisava de uma sabedoria que fosse gigante, que fosse sobre-humana. E ninguém foi achado capaz, sábio, inteligente, poderoso, cheio de recursos, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. E João caiu em desespero. Porque a realidade da humanidade e a minha é um beco sem saída. Está todo mundo ferrado. Está todo mundo fadado ao fracasso, à infelicidade para sempre, eternamente. O nosso pecado foi contra Deus, o Deus eterno. O único pecado precisa ser penalizado eternamente, porque feriu a santidade do Deus eterno. Então quem tem poder? Precisamos ser redimidos por um homem. Mas a gente então chegou à conclusão de que um homem não vai resolver os nossos problemas, por mais santo que ele seja. Então qual é a grande sabedoria de Deus? Que ele elaborou desde os tempos eternos, o esforço de Deus. Eu vou enviar meu filho, e o meu filho vai se tornar homem. Por isso, esse homem precisava ser também verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Que nós começamos a explicar as duas naturezas de Deus quando nós estávamos trabalhando o catecismo aqui na igreja. Irmãos, isso aqui é sustância, é feijoada pesada. Se você se esforça um pouquinho para render sua mente e entender que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que as duas naturezas, divina e humana, foram unidas, você já vai ficar mais inteligente.
Seu QI assim já dispara. Em adoração ainda, em rendição. Que Deus é esse? Que assumiu a minha condição. Que se revestiu com a própria criação. Que Deus maravilhoso é esse? Amém? Amém? Então essa é a sabedoria de Deus. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Agora, um único ato de justiça desse homem, um único ato de justiça, ele faz com que ele seja eternamente suficiente e poderoso para salvar. Porque a humanidade de Jesus está suportada, ancorada na sua divindade. Está entendendo? O meu Paulo me fez uma pergunta na semana passada, que foi sobre a quantidade dos nossos pecados. Mas Jesus morreu uma vez, mas por que eu peco, e ele precisou morrer só uma vez? Foi boa pergunta, garoto. A noção dele, nas palavras dele, eu sei que o salário é eterno do meu pecado, é a morte eterna. Porém, eu vou pecar de novo. Nós vimos no catecismo também que Deus é espírito infinito. Os nossos pecados, o salário dele é eterno, a morte é eterna, correto? Mas os nossos pecados são quantificáveis. 1, 2, 3, milhares de pecados, sim ou não? Imagina se naquele dia lá, no dia do julgamento, olha do que Deus nos livrou. Você ia puxar assim aquela capivara, que de rolos de pecado, um por um. Aqui, ó. Quando você tinha 3 anos de idade, você pecou assim. Quando você tinha 4, 5, 6, pecado que não acaba mais. É muito pecado. Milhares e milhares. Mas os nossos pecados são quantificáveis. Logo são finitos. Mas Jesus é infinito. Você não entendeu, né? Os nossos pecados são quantificáveis. Mas o verbo de Deus é infinito. Ele não tem começo e ele não tem fim. O amor dele não tem fim. Você pode pecar 1 milhão de pecados, mas ele é infinito. Ele é maior do que a quantidade dos nossos pecados. Muito maior. Olha a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. E aí Paulo pega e chega e fala do resultado dessa multiforme sabedoria. Capítulo 3. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano de Deus era nos redimir de nossos pecados e, por meio da igreja, mostrar a sua multiforme sabedoria. Os anjos ficam de cara. Nunca subiu na nossa cabeça. A gente é inteligente, Deus fez a gente inteligente. Tudo para nós é translúcido. O que os homens precisam levar no microscópio, a gente sabe só de bater o olho. São anjos. Não são oniscientes, mas são inteligentíssimos. Poderosos. Eles não têm a limitação que nós temos da matéria. E eles veem aquilo, eles ficam espantados, eles adoram a Deus. Quando você se arrepende, quando eles olham e eles veem, eles falam, aquele cara que estava fechado em trevas, eu estou vendo a luz do Evangelho da glória de Cristo, é verdade, ele está mais parecido com Jesus, ela está mais parecida com Jesus, somente a sabedoria eterna de Deus para fazer isso. Eles veem a nossa transformação de glória em glória e eles adoram a Deus, porque a cabeça deles nunca chegariam a essa solução, a essa compreensão, somente em Deus. Por isso, a palavra multiforme é muito importante, porque se um só pecou, irmãos, aquele pecado de um só homem, isso produziu um efeito compressor. Existe uma palavra muito bonita, você pode colocar numa menina também sua, se você quiser. Idiosincrasia. Olha que palavra linda.
Anota ela aí para você colocar na sua menina depois. Essa palavra linda, ela significa que, do jeito que eu ouço uma coisa, a verdade é a verdade. Mas existem certas peculiaridades de cada ser humano que não é igual em ninguém. Já viu que você não é igual a ninguém? Falei para o Nude na semana passada, você é insubstituível. Isso serve para cada um de vocês. Você é insubstituível. Embora sejamos todos seres humanos, embora todos nós tenhamos funcionamentos muito parecidos, porque somos da mesma raça, mas não existe ninguém igual a ninguém. Você pode ter um irmão gêmeo, e ainda assim você é inconfundível. Não é verdade? Cada ser humano é único, é único. Isso quer dizer também que o efeito do pecado de Adão em cada um de nós repercute de uma forma tão estranhamente profunda, que somente a sabedoria de Deus também, para resolver o problema de cada um individualmente. Você pode observar, tem pessoas que piram, ficam doidas com alguma coisa que acontece, e a outra está assim, incólume. Mas eram dois indivíduos, viveram a mesma situação e nem parece que... Em cada um as coisas funcionam de um jeito, cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade. Ninguém é igual a ninguém. E eu sempre repito isso, se alguém quer fazer todo mundo igual a alguém, igreja é porque é seita. Seita é que todo mundo é igual, aí eu falo da Universal. Lá na Universal, todo mundo fala igual o Edir Macedo. O Edir Macedo tem uma mão meio ressequida assim, né? E aí todo mundo lá fala, nós, a pessoa é mineira, mas daqui a pouco ele está chiando também, fazendo assim com a mãozinha. Todo mundo igual, todo mundo igual. Não tem brilho, não tem cor, não tem diferenças. E o brilho da igreja é as diferenças. Porque nós estamos todos diante de uma mesma missão, Cristo. Todos temos o mesmo interesse, Cristo. E todos os problemas da igreja é quando cada um começa a cuidar de si e não de Cristo. Seria mais simples se todos nós nos interessássemos só por Cristo. Mas na igreja tem competição por ego e não por Cristo. E um monte de problema não é por Cristo, é por causa de si mesmo. É assim ou não é? É Cristo. Então todos nós temos essas diferenças, mas um único sacrifício de obediência, uma única morte, resolve toda essa diversidade de problemas. Eu tenho 5 criaturas, filho, nenhum é igual a ninguém, o temperamento de um não é igual a ninguém. Totalmente diferente. Se eu lidar com esse Caio aqui, do mesmo jeito que eu lido com o Caio, que está atrás dele, vai dar ruim. Os dois caem, mas dá diferença. Então eu tenho um jeito de lidar com o Caio porque eu estou conhecendo o Caio. Eu tenho um outro jeito de lidar com o outro Caio porque eu estou conhecendo o outro Caio. Eu tenho um outro jeito totalmente diferente de lidar com o Soeri. Imagina se eu tratar o Soeri do mesmo jeito que eu trato esse Caio, ele vai me dar uma porrada. Ô rapaz, você me respeita. Eu não posso lidar com o Caio aqui do mesmo jeito. Ali tem anos, meu amigo. Respeito, reverência. É como um pai. Está entendendo? E tem uns valentões fazendo, eu trato todo mundo igual, vai dar problema se você fizer isso. Porque cada pessoa tem um jeito, você tem que tratar cada pessoa de um modo diferente. Para cada pessoa é uma sabedoria. Agora, Jesus, Ele sabe lidar com cada um de nós de uma forma especial e peculiar. Versículo 12. Por intermédio, está falando de Jesus, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Na sua versão aí, revista atualizada, está ousadia, não é? A multiforme sabedoria de Deus.
Paulo falou assim, agora por causa dessa multiforme, essa colorida, essa multicores, sabedoria de Deus, porque cada um tem o seu problema, cada um tem a sua escuridão, cada um tem a sua sombra, cada um está atolado em determinados medos, anseios, timidez e uma série de problemas que às vezes a gente olha e fala, isso não dá para resolver. E aí às vezes você chama alguém, você desabafa com alguém, essa pessoa fala de uma forma que você fala, pode ser fácil para você, mas para mim não está, para mim é mais difícil um pouco. Não é? Paulo está dizendo que por causa da multiforme sabedoria de Deus, nós agora temos ousadia. O problema do ser humano, o distanciamento dele de Deus, a multiforme sabedoria de Deus resolveu esse problema de tal forma. Toda falsa religião, irmãos, eles estão tentando elaborar alguma coisa. Pula 7 ondas no Réveillon. Se achar um trevo de 4 folhas, então você tem sorte. Você precisa fazer, agora mesmo, não vai ter o boqueirão? Né? O boqueirão é homenageado qual santo? Santo Antônio. O que o Santo Antônio é? Desencalhador. Aí o pessoal faz uma promessa para o Santo Antônio. Eu quero casar. Casar com mulher feia não convém, né? Eu quero casar, arruma, me desencaia, estou desesperado. Então pega e faz um voto a Santo Antônio. Aí vai lá na festa do boqueirão andando. Nossa, vai, agora eu desencaio. E vai ser na festa mesmo. Aí chega lá, enche a cara de cachaça, fica comendo poeira, um absurdo, se suja todo, se lamboza todo, e aí depois volta. Sem casar e talvez engravidou alguém. Aí volta para casa. Não casou e a vida ainda piorou. Ressaca, acabou com o dinheiro. Pensou que era bom e não era nada. Andou, fez, aconteceu. O que faz? Fica emburradinho com o Santo Antônio. E ó, vira o Santo Antônio de cabeça para baixo. Olha a imbecilidade do ser humano. Mas esse idiota desse não precisa de salvação. Não precisa conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Então toda falsa religião é inventar alguma coisa. Aí você pode rir do pessoal do Santo Antônio, mas você já fez campanha. As 8 semanas, dos 200, dos 500 reais. Você já colocou copo de água em cima da televisão. Perigo aquele copo de água cair e queimar a televisão. Chinelo, um monte de coisa. Você já deve ter comprado feijão do Valdomiro, tijolinho, um bando de... Você já deve ter procurado alguém que tem um vidrinho que trouxe de óleo lá de Israel para passar na sua cabeça. Isso tudo é macaquice. O ser humano tentando constranger Deus, tentando arrumar uma forma de sabedoria para Deus vir. Deus falou, não, você não consegue, é eu que consigo, sou eu quem direito, sou eu quem faço. E todos nós, por muitas vezes, não pensar que a gente fez o suficiente, dentro da nossa religião, a gente pega, faz o quê? Você errou, você pecou, você desviou, você faltou um monte de culto, na hora que você vai orar, você fala assim, oh Deus, tá difícil orar. Amém, Jesus, você canta um louvor, você fica com vergonha. Fica com dificuldade de falar com Deus, sim ou não? O pecado faz isso ou não faz? Enche a gente de vergonha, medo, constrangimento, sim ou não? Faz ou não faz? Mas Paulo está dizendo que se você olhar para a multiforme sabedoria de Deus, você vai ter ousadia para falar com Deus de novo. E sabe o que é a palavra ousadia no grego? Parresia, outro nome, coloca aí na sua menina também. Parresia é falar abertamente. Falar francamente, não ter vergonha, não ter medo e não ter timidez. Paulo está dizendo que por causa da multiforme sabedoria de Deus, você agora pode chegar diante de Deus. Não interessa se é 3 horas da manhã, que tem uns otários também que falam que 3 horas da manhã a fila é menor. Orar 3 horas da manhã a fila é menor. Nossa, Deus é incapaz demais na cabeça desse pessoal, gente. Eu não tenho coragem de falar isso nem de brincadeira.
Que Deus menino, coitadinho dele, ele precisa fazer serão à noite, para poder dar conta da demanda, porque lá tem aquela pilha, tipo lá no STF, assim, de problema para resolver, e ele não está dando conta, precisa trabalhar de madrugada. Você atrapalhou o sono de Deus. Não vigia, a nossa sentinela não dorme. Paulo está dizendo aqui agora que pela multiforme sabedoria de Deus, independente da hora, você pode chegar lá diante do trono da graça de Deus e dizer: Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. E agora, Deus, porque eu olho para a direita, eu olho para a esquerda e eu não vejo solução. Você pode ir com coragem, com ousadia e falar abertamente, francamente, porque agora esse Deus que antes era distante, Ele agora está próximo. Você foi adotado em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode falar francamente: Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo, Senhor, de não dar conta. Francamente. Para a única pessoa que vai te entender perfeitamente, porque a sabedoria dele é multiforme. Não interessa o medo no qual você está atolado, não interessa o deserto no qual você está, não interessa quais são as trevas do seu coração, quais são as tristezas, não interessa o caos que está a sua vida. Deus tem cores novas, para onde é o deserto, escuro, frio, quente ao mesmo tempo. Deus faz de você com que o deserto se transforme em um jardim regado, cheio de belas flores, cheio de riachos, cheio de pássaros cantando, com aromas e perfumes. A sabedoria de Deus é colorida. Não interessa se a sua vida está preto e branco, cinza, como aquelas televisões antigas, que a imagem é ruim. A sabedoria de Deus é colorida, Ele tem cores novas. Por isso eu comecei orando, que eu estou cansado de ver a igreja na mesmice. A gente precisa desejar esse Deus que faz nova todas as coisas, que traz cores novas, que renova, que transforma, que faz com que o deserto se torne manancial. Você não está cansado, não? Você não está cansado da sua vida, não, cara? Você pode falar abertamente com Deus, francamente. E esse é o problema de muitos crentes, porque eles não oram. A gente fala que ora, mas não ora. É oração da boca para fora. Deus abençoe, meu dia, você nem prestou atenção no que você falou. Você não colocou seu coração, que está lá oprimido, angustiado na mesa. Falou: Deus, eu estou aqui francamente. Igual o salmista quando lamentava: o Senhor está dormindo no seu trono? Levanta, porque senão os meus inimigos vão me destruir. Eu já carrego timidez dentro do meu coração há anos. Eu tenho essa vergonha na minha vida há anos. E nada muda, porque você não fala francamente com Deus. Fala francamente. Mostra para Ele a sua dor, a sua ferida, a sua mágoa. Mostra para o curador. Mostra para o médico dos médicos. Se é carência, se você se sente sozinho, sozinha, não disfarça isso. Fala: Deus, eu estou me sentindo muito sozinho, muito sozinha. Venha ao meu encontro, me dê força. Ele não despreza a oração, não, gente. Fala francamente, abertamente. Faça conhecido tudo, mostre tudo, fale tudo. Depois ele fala: com ousadia temos acesso. O autor aos Hebreus diz que nós podemos orar confiadamente, porque temos um sumo sacerdote que não é como o sacerdote humano. Esse sumo sacerdote, ele também é homem, e ele sofreu todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, inclusive a nossa morte. O nosso sumo sacerdote também foi tentado pelo medo. Quando o nosso sumo sacerdote foi pregado na cruz, a terra se encheu de trevas por 3 horas, e não era eclipse não. O nosso sumo sacerdote clamou a Deus dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Ele sabe o que é tristeza, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrimento. Então você pode falar com Ele abertamente das suas dores, porque Ele se compadece das nossas fraquezas,
Ele te entende. Você tem alguém que te entende, assentado à direita de Deus. E depois, lá no capítulo 10 de Hebreus, o autor aos Hebreus ainda disse, sabe o que mais? Que o nosso sacerdote também é o nosso precursor. Ele entrou na nossa frente. E sabe o que mais? Ele abriu um acesso, um novo e vivo caminho para nós. De modo que agora você não precisa procurar padroeiro na festa do boqueirão, você não precisa mais pular, fazer campanha em igrejas, você não precisa mais pular 7 ondinhas, você não precisa mais usar de chantagem para ganhar vantagem com seu ninguém, você não precisa mais se sentir carente, você pode ter acesso junto ao trono da graça por um novo e vivo caminho que foi aberto para nós. E o caminho se chama Jesus de Nazaré. Jesus é a porta aberta que ninguém fecha. Você tem uma porta aberta diante de Deus. Talvez você não tenha uma porta aberta com o presidente, com o deputado, com o senador, dá um trabalho danado. Com o juiz, com o prefeito, com o vereador, mas com o Criador dos céus e da terra. Você tem uma porta aberta que ninguém pode fechar.